momento da palavra. Paulo foi o pregador da palavra aos pagãos. No começo da igreja, eles achavam que Jesus tinha vindo somente para os judeus. Houve até um concílio em Jerusalém, o primeiro concílio, para discutir isso. Jesus veio para os judeus ou para os gentios, para os pagãos? E concluíram os apóstolos que Jesus veio para todos. Pedro ficou pastoreando as ovelhas em Israel, em Jerusalém, na Galiléia, na Judéia, na Samaria, e Paulo saiu pelo mundo, aos pagãos, anunciando a boa notícia. Como rezou o Padre Fernando, os dois, por caminhos diferentes, congregaram a única família de Cristo. E hoje, quem está cedendo a sua voz, o seu ser, o seu coração, para que a palavra chegue até você, a palavra que não é dele, mas é de Jesus, é o nosso querido irmão Evandro Nunes, de Santo Amaro, da Diocese de São Paulo. E ele vem agora falar conosco novamente, pregar a palavra de Deus. Firmados na barca de Pedro, atravessaremos as tempestades. Evandro, seja bem-vindo, meu irmão. Que tema bonito. Firmados na barca de Pedro, atravessaremos as tempestades. Vamos cantar o Ministério Excelsis. Belo tema. Vou estar rezando ali junto com você, tá bom? Quem me guia, se a tempestade me alcançar, tu és meu abrigo. Se o mar cante, se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. pegue teu braço aí na sua casa e diga: Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção meu louvor. e o meu louvor. Essa palavra faz toda a diferença. Aleluia. Aleluia. É quase um exorcismo, vai. Aleluia. Ela ressuscita quem está morto. Aleluia. Levanta quem está caído. Aleluia. Desperta quem está dormindo. Vai, mais uma vez, vai. Aleluia. Se o mar, vamos juntos. E se o mar me submergir, a tua mão me traz à tona pra respirar e me faz andar sobre as águas. Com fervor, com unção, com verdade, Tu és, Senhor. Tu és o Deus da minha salvação, és o meu dono, minha paixão, minha canção e o meu louvor. Eu queria perguntar: será que tem alguém aí em casa que é devoto de São Pedro Apóstolo? Já viu isso, Júlio? Alguém falando assim, ó, qual que é o seu santo de devoção? A pessoa responder assim na lata: São Pedro. É meio incomum, né? A gente fala de Santa Teresinha, a gente fala de Nossa Senhora, a gente fala de Padre Pio, mas não é tão comum a gente falar de São Pedro, como
o nosso santo de devoção. Mas que essa pregação, ela desperte em você, desperte alguns, pelo menos alguns, né, irmãos? Alguns que se tornem devotos de São Pedro, porque ele andou sobre as águas. E nessa manhã, o Senhor vai também falar forte ao seu coração. Bendito seja Deus. Pega a sua Bíblia aí, Lucas capítulo 5. Um tema que nós fomos provocados pelo Senhor nesse dia do apóstolo Pedro e também do apóstolo Paulo. A palavra vai dizer assim, no capítulo 5, a partir do primeiro versículo. Certa vez, em que a multidão se comprimia ao redor dele para ouvir a palavra de Deus à margem do lago de Genezaré, viu 2 pequenos barcos parados à margem do lago. Os pescadores haviam desembarcado e lavavam as redes. Subindo num dos barcos, o de Simão, pediu-lhe que se afastasse um pouco da terra, depois, sentando-se, ensinava do barco às multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo, lançai vossas redes para a pesca. Simão respondeu: mestre, trabalhamos a noite inteira sem nada apanhar, mas porque mandas, lançarei as redes. Fizeram isso e apanharam tamanha quantidade de peixes que suas redes se rompiam. Fizeram então sinais aos sócios do outro barco para virem em seu auxílio. Eles vieram e encheram os 2 barcos a ponto de quase afundarem. À vista disso, Simão Pedro atirou-se aos pés de Jesus, dizendo: afasta-te de mim, Senhor, porque sou pecador. O espanto, com efeito, se apoderara dele e de todos os que estavam em sua companhia por causa da pesca que haviam acabado de fazer. E também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. Jesus, porém, disse a Simão: não tenhas medo. Doravante serás pescador de homens. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Jesus nasce em Belém. Você conhece bem essa história, a gente celebra isso todos os anos no Natal, lá no dia 25 de dezembro. E Belém é uma cidade que está muito próxima de Jerusalém, onde vai Jesus entregar sua vida, onde vai acontecer o Pentecostes. Está mais ou menos 140 quilômetros de distância, Belém de Jerusalém. Mas, apesar de Jesus nascer em Belém, o início de sua vida pública se dá muito distante dali. Vai se dar lá na região da Galileia. A gente até lembra daquela canção do padre Zezinho. Um certo dia, à beira-mar, apareceu um jovem galileu. Porque o início da vida pública de Jesus começa na região da Galileia. E essa região da Galileia comporta cidades importantíssimas na descrição dos feitos de Jesus nos evangelhos. Exemplo: na região da Galileia está Nazaré, a cidade da mãe, Nossa Senhora. A mãe de Jesus nasceu ali na região da Galileia. Na Galileia também está uma outra cidade muito famosa nos evangelhos, Caná, onde acontece o primeiro milagre público de Jesus naquelas bodas, transformando a água em vinho. E nesta região da Galileia está também uma cidade muito importante chamada Cafarnaum.
E é nesta cidade, Cafarnaum, que mora o personagem que nós estamos meditando agora, São Pedro. Ele mantém residência nesta cidade chamada Cafarnaum. E é tão verdade isso, que quando Jesus, tempos depois deste chamado que ele está fazendo agora a Pedro, vai curar a sogra de Pedro mora na casa de Pedro em Cafarnaum. E certa vez, Pedro saiu, como das outras vezes. Pedro sai numa manhã, o sol ainda não tinha se levantado, era madrugada. Pedro sai com seus amigos para fazer o que ele fez em outras madrugadas anteriores. Ele vai ao Lago de Genezaré, que está a 8 quilômetros de distância da sua residência. Eu quero que você entenda, não só escute, entenda para você entrar na história que o Senhor nos provoca nesta manhã. Pedro leva seus equipamentos, ele está indo trabalhar, está indo exercer sua profissão, pescador. Seus amigos já se precaveram e observaram tudo, porque para um bom profissional, se observa, por exemplo, na questão da pesca, tudo aquilo que compõe, aquilo que é necessário para a boa pescaria. As condições climáticas, a velocidade do vento, a maré, os equipamentos, está tudo organizado. E Pedro com seus amigos vai andar 8 quilômetros. Chega lá no Lago de Genezaré, começa o trabalho naquela madrugada. Só que, diferente das madrugadas anteriores, em que o trabalho tinha sido bem executado, aquele dia deu tudo errado. Rogério, você já teve dia em que você foi trabalhar e naquele dia, não sei porquê, deu tudo errado? A questão é, você sabe fazer o negócio, você domina, você conhece, você é bom no que faz, mas naquele dia deu tudo errado. Foi exatamente isso que aconteceu com Pedro e seus amigos. Naquele dia, tudo tinha dado errado. Está vendo como a história dos apóstolos se aproxima da nossa história? Nem tudo é um conto de fadas. Às vezes a gente pensa que porque tem comunhão com Jesus, não, vai ser tudo perfeito. Deus vai me colocar numa redoma e nada de mal vai acontecer. Não, as tempestades da vida vêm também sobre a vida daqueles que têm comunhão com Deus. Então, qual seria a programação normal na cabeça de Pedro? Eu vou fazer meu trabalho, vou recolher os peixes, lavar as redes, depois de lavar as redes, eu vou recolher essas redes, pegar o peixe armazenado, andar 8 quilômetros até a minha casa, chegar em casa, entrar, ir direto para o banheiro, tomar um banho, sentar no sofá e passar o relatório para a esposa e para a sogra. Era essa a programação de Pedro. Só que naquele dia, deu tudo errado. Ele falou, e agora? Ele ia poder fazer tudo, porém não ia levar o resultado da pescaria, porque ela tinha sido um fracasso. Só que quando ele está lavando as redes, e aqui eu fico imaginando, tá? Ele está lavando as redes e está pensando, meu Deus, o que eu vou dizer quando eu terminar de percorrer os 8 quilômetros e chegar lá em casa? Que desculpa que eu vou dar? Assim, ó, não sei o que aconteceu, deu tudo errado. Enquanto ele está lavando o seu equipamento, eis que ele chega. Jesus de Nazaré, o Galileu. E Jesus, quando chega naquele momento, ele toma 3 atitudes
que aparentemente parecem coisas inofensivas, mas que no fundo a gente vai observar que na verdade são extraordinárias. 3 atitudes, grave bem. A primeira atitude de Jesus, ele sobe no barco. Evandro, mas subir no barco, isso é tão comum? Não, não é comum porque é Jesus. Subir no barco, subir na barca, é sair de um lugar, de um nível, e ir para um nível de visão privilegiada. Tem coisas que você só consegue enxergar se você estiver num lugar privilegiado. Queridos, as tempestades que visitam a nossa vida vez por outra, e às vezes sem avisar, são realidades que também nos provocam a sair de um nível para um outro nível. A sair de um nível de fé e subir o nível da nossa fé. A enxergar de forma diferente aquilo que a gente está sempre enxergando da mesma forma. Vamos ser honestos, esse tempo de confinamento, esse tempo de ficar em casa, fez ou não fez, por exemplo, você limpar a sua casa com uma maneira mais acertada do que antes? Fez ou não fez? Fez você conversar com sua família, coisas que em outras realidades você não conversava por causa da correria, porque um está trabalhando, o outro está estudando, o outro está aqui, o outro está ali. Tem gente que só conversava, graças a Deus que aqui ninguém que está acompanhando o Louvemos acontece isso, graças a Deus. Mas tem gente que só conversa quando acaba a energia elétrica, já pensou? Aí todo mundo senta no mesmo sofá, ali na mesma realidade, aí a mãe vai atrás para saber, porque é ela que sabe onde é que está a vela que está guardada, aí o povo senta para conversar. Nesse tempo de confinamento, quantas conversas puderam ser colocadas na mesa que há muito tempo não tinham? Subir na barca é receber a oportunidade de ter visão privilegiada, e Jesus fez isso. O segundo ato de Jesus ele, depois de subir, ele se senta na barca. Sentar na barca é o mesmo que dizer assim: eu vou permanecer aqui, independente do que vai acontecer na minha frente. Ele não estava dizendo, todo mundo que está aí, cala a boca, me escuta. Não, ele sentou e ali disse, aqui eu vou permanecer. Nessa hora, não se é registrado aqui no Evangelho de Lucas o número de pessoas que permaneceram, ou até mesmo o número de pessoas que foram embora. Mas Jesus está dizendo, eu subo, eu sento e permaneço, independente do que está acontecendo. A tempestade que visita a sua vida chama você a permanecer na barca, independente do que esteja acontecendo. Você está entendendo? E a terceira atitude de Jesus, que parece inofensiva, mas na verdade é uma atitude extraordinária, depois dele subir, depois dele sentar, ele começa a ensinar da barca. E aqui, irmãos, é preciso você entender. É da barca que saem os preciosos ensinamentos de Jesus. As tempestades que visitam a sua vida têm por finalidade não acabar com a sua vida, mas te fazer mais santo. Pedro, que na noite anterior não havia pescado absolutamente nada, depois da presença de Jesus, ele faz a melhor pescaria da sua vida. E isso tem para nós, enquanto igreja,
algo extraordinário a nos ensinar. Tem resultados na sua vida que só vão ser um sucesso depois que você se encontrar com Jesus. Os excelentes resultados, os extraordinários resultados que vão frutificar na sua vida, são os resultados que vêm depois de você ouvir e obedecer a Jesus. Você sai da tempestade mais fortalecido depois que você ouve e obedece o Mestre. Então, de uma noite de fracasso, profissionalmente falando, na vida de Pedro, para melhor pescaria, para o melhor resultado. Só que aquele melhor resultado, minha gente, aqueles 153 peixes, numa alusão às 153 nações que existiam naquela época, ou seja, era Jesus dizendo, o meu nome, a minha palavra vai chegar a todas as nações. Um dia o meu nome será proclamado lá na rede século 21. Era isso que Jesus estava dizendo. Eu vou chegar na sua casa, eu vou chegar na sua cidade, eu vou chegar no seu país. Era isso que Jesus estava dizendo. Só que para Pedro, aquele resultado extraordinário da barca que quase afundou, que precisou da ajuda dos companheiros que estavam no outro barco, no interior de Pedro havia um outro significado. No interior de Pedro havia uma grande incredulidade. E essa incredulidade faz com que Pedro se lance aos pés de Jesus e diga: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou pecador. Ao lado de Pedro, a melhor pescaria no barco, mas dentro de Pedro, a incredulidade. E se tem uma coisa que quando acontece na nossa vida, nós precisamos fazer para não desapontar o mestre, é na hora que, como diz no interior, lá na cidade do querido Padre Aguinaldo, na hora que a porca torce o rabo, a gente descreditar a ação de Jesus. Porque é na hora da tempestade que você tem que dar crédito a Ele. Olha, Senhor, eu sei, a tempestade está grande, a luta está grande, mas eu sei que o Senhor não tira os olhos de mim. O católico para valer, o católico de verdade, ele não dá descrédito a Jesus. Não pode existir incredulidade no pior momento da sua vida. Está vendo? Cadê Deus? Onde é que está Deus nessa situação toda? Por que aconteceu isso? Olha a incredulidade. E Pedro lançou as redes, mas no interior dele havia descrença. Por isso ele disse isso: afasta-te de mim, eu sou um pecador. Só que o pedido de Pedro não foi atendido por Jesus. Pedro fala: pode se afastar, Jesus. Jesus não se afasta. E pelo contrário, não só não se afasta, como dá uma palavra de encorajamento para ele. Pedro, agora eu vou falar para você. Não tenha medo. A partir de agora, eu te farei pescador de homens. Isso mostra que na nossa fraqueza, Jesus não nos abandona. É quando você tem até o direito de reconhecer e de dizer a sua fraqueza, de bater no peito e falar assim: Senhor, eu sou miserável, Senhor, eu sou pobre, pequeno, cego, nu, eu sou limitado. Você tem direito de dizer, e até concordo quando você diz, porque eu também digo a meu respeito, mas mesmo eu reconhecendo a verdade, que é a minha fraqueza exposta diante de Jesus, Jesus não abandona. Jesus não sai de cena. É verdade, tu é isso mesmo, então tchau. Não é assim que ele faz. Não é assim.
Essa não é a pedagogia de Jesus. Ele, pelo contrário, ele encoraja Pedro a dizer: não tenha medo, eu hoje te faço pescador de homens. Pedro, dos 12 apóstolos, é aquele que vai fazer parte do trio dos mais íntimos, dos mais chegados. Olha, por exemplo, o que aconteceu lá no Tabor, a transfiguração de Jesus lá no Tabor. Estavam Tiago, João e Pedro. Quando Jesus vai ressuscitar a filha de Jairo, um sacerdote israelita que cuidava de uma sinagoga, quando ele chega na casa, ele vai acompanhado dos seus 3 prediletos: Tiago, João e Pedro. Quando Jesus está já no fim, já subiu para Jerusalém, celebrou a Páscoa, já é sexta-feira santa, e ele começa ali no Horto das Oliveiras sofrer de uma agonia de morte, e pede para 3 pessoas vigiarem com ele por 1 hora. Quem são as 3 pessoas? Os 3 prediletos, os 3 mais íntimos: Tiago, João e Pedro. E dos 12 apóstolos, Pedro é o que recebe a mais alta responsabilidade. Pedro, tu me amas? Apacenta as minhas ovelhas. Pedro, como nós ouvimos na missa celebrada há pouco, tu és pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja. Aula de gramática agora. Presta atenção. Jesus fala: esta pedra, esta é aquilo que está diante de mim. Essa é aquilo que está junto de mim. Exemplo: eu, para pregar, proclamei o Evangelho de São Lucas, capítulo 5, usando essa Bíblia. Ou seja, está perto de mim, está aqui junto a mim. Essa Bíblia é minha. Esta Bíblia que está com você aí é sua. Quando Jesus fala: esta pedra edificarei minha igreja, ele está falando assim: é sobre você que eu vou construir a minha igreja. Understand? Pedro recebeu esta responsabilidade, e esta responsabilidade não era qualquer uma. Ele transforma aquele pescador no Papa, o primeiro Papa da igreja. Passa-se o tempo, e chega um dia em que Jesus antecipa aos seus discípulos o que vai acontecer na sua paixão. Jesus dá detalhes de como será a sua paixão e morte. E quando Jesus está relatando isso, observe bem, Pedro tem uma atitude absurdamente carnal. Pedro se atreve a querer repreender o mestre, dizendo: não, isso não vai te acontecer, não, de jeito nenhum. Um negócio desse vai acontecer. Vira essa boca para lá, Senhor. Não, que isso vai ser morto, executado, crucificado, de jeito nenhum. Veja, no primeiro encontro entre Jesus e Pedro, é Pedro que fala, jogando-se aos pés: afasta-te de mim, Senhor, porque eu sou pecador. Agora é a vez de Jesus dizer a Pedro: afasta-te de mim, Satanás, porque tu não pensas como Deus. Só que aí Pedro toma a mesma atitude de Jesus. No dia que Pedro disse para Jesus: afasta-te de mim, Senhor, Jesus não se afastou dele, está lembrado? Continuou, ainda deu coragem: não tenha medo,
tu serás pescador de homens. Agora que Jesus fala para Pedro, afasta-te de mim, Satanás. Não pensas como Deus. É Pedro que diz, para onde eu irei? Só tu tens palavras de vida. Sabe quando é que você amadurece na tempestade? Quando você aprende a conviver com os nãos da vida. Quando você aprende a se relacionar com as adversidades. Você aprende a amadurecer e a atravessar as tempestades quando você sobe na barca, senta na barca e escuta e obedece o que Jesus fala de dentro da barca. Vou trazer mais para perto ainda. Você aprende a suportar as tempestades quando você entra na igreja, quando você permanece na igreja e quando você escuta aquilo que a igreja diz para atravessar a tua tempestade. Conversava há pouco com o querido padre Aguinaldo. Nós não podemos dizer que nesse tempo a igreja está sendo omissa. Gente, quanta iniciativa! Quantas pessoas sendo alcançadas pela TV, a Rede Século XXI já faz esse trabalho pela TV, mas quantos e quantos comunidades, padres que não têm uma câmera profissional, como essa que está me filmando agora, mas colocou o seu celularzinho para transmitir a missa. Eu preciso alimentar o meu povo. É a igreja indo, é a palavra cumprindo aquilo que é próprio dela. E a palavra não se deixa acorrentar. Na incredulidade de Pedro, Deus não se afastou dele. Na irritação de Jesus, Pedro também não tirou o time de campo. Você atravessa as tempestades quando sabe que Jesus não te abandona. Você acha que tem direito de pensar que nesse tempo de desafio que nós estamos vivendo, Jesus te abandonou? Não. O tecladista do nosso grupo de oração, lá em São Paulo, sepultou hoje 10 horas da manhã o pai dele. Vítima desta enfermidade, Covid. Que lutou, seu Geraldo lutou. Mas ele carrega uma convicção, meu querido compadre Wellington. O céu é logo, padre. O céu é logo. O céu é logo. E essa tempestade, como nós cantávamos há pouco, se o mar me submergir, a minha mão vai segurar na tua. Você atravessa a tempestade quando sabe que Jesus não te abandona nas tuas fraquezas. E você atravessa a tempestade quando você não deixa, quando você não tira o time de campo, quando Jesus te dá uma palavra mais dura, como ele deu para Pedro. Pedro, a primeira coluna da igreja. Pedro deu sua vida. Nesse tempo nós estamos precisando de uma geração que dê a vida pela igreja. Porque a maior riqueza de Pedro não foram seus peixes. A maior riqueza de Pedro não foi suas redes. A maior riqueza de Pedro foi a igreja. Pedro, como dizia o sacerdote anteriormente na missa, foi sepultado ali entre o ano 64 e o ano 67. Foi crucificado de cabeça para baixo. Jesus
quando é também crucificado, ele olha para o Pai e diz: Pai, em tuas mãos eu entrego o meu espírito. Mas depois ele abaixa a cabeça e morre olhando para a mãe, que estava aos pés. Pedro, que não se sentiu digno de ser crucificado na mesma posição que Jesus, o seu mestre, morre crucificado de cabeça para baixo. Eu só consigo entender de uma maneira. Desde aquele dia, a 8 quilômetros distante da casa dele, no lago de Genezaré, Jesus não foi lá para apenas dar a Pedro a melhor das pescarias. Jesus foi lá, no lago de Genezaré, para Jesus fazer a melhor de suas pescarias, o príncipe dos apóstolos. E a partir daquele momento, quando Jesus disse para ele: Pedro, Simão, filho de Jonas, eu vou fazer de você a partir de agora pescador de homens. E só consegue ser pescador de homens quem vive com o olhar para o céu. Quem morre de cabeça para baixo não morre olhando para o chão, mas morre olhando para o céu. Essas tempestades que nós estamos vivendo na nossa nação, na tua cidade, na tua família, volta a olhar para o céu. Volta a olhar para o céu. Mais de 200 anos depois, foi construída pelo imperador Constantino a primeira basílica, a Basílica de São Pedro, lá no Vaticano, consagrada a Pedro. Num terreno íngreme, num terreno muito elevado, por cima de um cemitério. Lembra quando Jesus disse para Pedro: Pedro, tu és pedra e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja eu vou construir sobre você. Constantino gastou muito dinheiro para construir aquela basílica exatamente naquele terreno que precisava ser nivelado, com 3 colunas, uma de 5 metros, uma de 7 metros, uma de 9 metros, para sustentar aquela base principal da basílica. Por que Constantino fez isso? Porque ele tinha certeza que naquele terreno ali estava o corpo de Pedro. O terreno ao lado não precisava fazer esse nivelamento. O terreno ao lado era plano, diferente do terreno em que ele construiu. As escavações vieram e foi comprovado. Encontrou-se um escrito dizendo-se: aqui está Pedro. Feliz é você que na tempestade permanece dentro da barca. A barca passa pela tempestade, mas ela não vira. Sofremos perdas? Sofremos. É um ano de dor? É um ano de dor. É um ano de luta? É um ano de luta. É um ano de revisão? É um ano de revisão. Mas eu creio firmemente. A palavra de Jesus é infalível. A barca não vai virar. A tempestade vai passar. E nós continuaremos dentro dela, mais fortes para aquilo que virá. Amém, Padre?